Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, na bênção, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, louvado seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concede em falarmos em nome dEle, da palavra dEle, porque a palavra dEle tem autoridade e a palavra dEle cria uma nova vida, uma nova perspectiva para cada um de nós. Nós estamos em meio a um processo que com certeza vai deixar marcas, vai nos fazer crescer e amadurecer em Cristo, né? Porque um dos objetivos do deserto é te levar a uma semelhança de Cristo, é tornar você cada vez mais semelhante a Cristo. E esse não é um trabalho fácil, porque mexe com o nosso eu, mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, e o Senhor precisa tirar tudo isso para que Ele seja o centro da nossa vida. Então não se sinta abandonado, sozinho. Não é esse o objetivo do deserto, não é matar você, pelo contrário, é trazer uma nova vida, uma nova perspectiva de tudo aquilo que nós em um determinado momento perdemos, os princípios estabelecidos por Deus para o casamento. Casamento é algo muito sagrado, muito santo, né? Deus tem um cuidado todo especial com o casamento, porque representa o amor dele para com a igreja. O livro de Cantares fala de um casal apaixonado, é a declaração do noivo para a noiva, da noiva para o noivo, e eles comentam entre os seus amigos: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Mas isso é o amor de Deus para com a igreja. Nós somos a igreja viva de Deus aqui na terra. E no céu, para onde nós iremos, não se entra de qualquer maneira. Por isso Deus precisa trabalhar na nossa vida, fazer com que nós entendamos os princípios que Ele estabeleceu para o casamento, para aí sim nós tomarmos posse daquilo que Ele já preparou para cada um de nós. E tudo isso vai deixar marcas, sim, mas vai ser muito prazeroso. A Bíblia diz que melhor é o fim de todas as coisas do que o começo. O teu começo no deserto pode ter sido doloroso, pode ter sido todo atribulado, mas o final, meu irmão, minha irmã, se prepare, porque tem coisa boa de Deus chegando para a tua vida. Amém? Eu quero dividir um texto da palavra de Deus para nós marcarmos a volta às gravações aqui do canal, e eu quero dizer para vocês que o Senhor nos deu vários temas para nós debatermos aqui, e desde já eu vou pedir para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no canal se você não é inscrito, que você compartilhe, para que esta mensagem, que eu tenho certeza vai ser bênção na tua vida, possa ser bênção na vida de outras pessoas. Eu parei aqui agora o meu trabalho para falar com você que está perdido, sem direção, sem saber para onde ir, tá? O Espírito Santo me impulsionou a vir aqui gravar esse vídeo, que eu tenho certeza vai ser uma bênção. Pode ser, depende de você, um divisor de águas na tua vida. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 58, diz que Jesus não fez muitos milagres ali por conta da incredulidade daquele povo. Que povo era aquele? O povo era o povo que viu Jesus nascer e crescer. Jesus estava na cidade dele. Todos o conheciam desde pequeno, o viram crescer, e alguns estudiosos fazem uma comparação que eu acho interessante. Alguns daqueles que estavam debochando, desdenhando de Jesus, por conta da sua condição humilde e de uma sabedoria sobrenatural, eles debochavam, mas muitos conviveram com Jesus muito próximo. E a tendência é que aqueles que estão muito próximos de nós observem os nossos pontos fracos, né, e deixam escapar os pontos fortes. Jesus ele era perfeito, ele era santo, 100% homem, mas 100% Deus, 100% perfeito. Mas havia uma desconfiança, porque eles criaram uma imagem de como seria o Salvador. Talvez aquele montado num cavalo com uma espada estendida, e vamos para a guerra, vamos matar e morrer e tal. E Jesus veio pregando o amor, Jesus veio em uma condição humilde. Isso, de uma certa forma, desconstruiu tudo aquilo que eles haviam construído na expectativa do Salvador. E Jesus ele veio exatamente para confundir os sábios com as coisas simples e humildes desse mundo. Não tente encontrar Deus nas coisas altas, nas coisas soberbas e altivas. Não, o Senhor ele tem prazer na humildade e na simplicidade. A palavra do Senhor ela é simples, porque Deus não tem intenção de confundir a nossa mente.
senão a mensagem nós não entendemos. Se ela vier de uma forma muito difícil, alguns estudiosos, teólogos, falando palavras difíceis para mostrar espiritualidade, para mostrar intelectualidade, quando na verdade Deus, rico em toda e qualquer sabedoria, Deus tem prazer em se comunicar com nós de uma maneira simples, de uma maneira objetiva. A Bíblia, se você analisar, ela é o nosso manual de fé e conduta, mas é prática. Tem muita gente que gosta de teoria, buscar coisas que realmente a Bíblia não fala, mas Deus está na simplicidade das coisas. Então, quando Jesus, no capítulo 13, Jesus faz a comparação do reino de Deus com diversas parábolas. Depois que ele encerra esse ensino, ele vai para a cidade dele, Nazaré. E lá as pessoas começam a desdenhar de Jesus. Mas não é esse o filho do carpinteiro? De onde vem essa sabedoria dele? Sabe? Então, toda vez que você busca crescer na presença de Deus, vão ter aqueles que vão tentar te desanimar, desdenhando de você. Desdenhando talvez do teu passado, que não era lá grandes coisas, desdenhando da sua inteligência, da sua capacidade de fazer ou falar alguma coisa. Irmão, não se preocupe com isso. A nossa vida, ela tem que dar satisfação ao Senhor. À medida em que você busca ter uma vida de intimidade e comunhão com Deus, todas as pessoas vão ver isso em você. Nós estamos em um deserto de busca pela restauração familiar. Vão chegar muitas coisas para nós tentando nos desanimar, tentando nos fazer parar desse objetivo que foi Deus quem colocou no nosso coração. Por nós mesmos, eu tenho certeza que você não gostaria de estar sofrendo na busca pela restauração da tua família. Mas você ainda persiste, apesar do vento contrário, do mar agitado, você persiste, porque foi Deus quem colocou isso no teu coração. E aquilo que Deus coloca no nosso coração, Ele nos incentiva e nos instiga a ir até o final. Porque lá no final, não é no início, não é no meio, é no final que está a coroa da vitória, que nós vamos celebrar a nossa vitória. Então, algo me chamou a atenção nesse texto, no verso 58, o último versículo do capítulo, quando diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade do povo. Preste atenção que o texto está dizendo, não é que Jesus não quis fazer, não é que Jesus não quis curar, não é que Jesus não quis libertar, mas acontece que Jesus, ele é movido por aquilo que você crê. Se você não crê na tua restauração, se você fica prestando atenção no que o teu marido fala, no que a tua esposa faz, isso vai te trazer um desânimo. Se você não estiver intimamente ligado com o Pai, no seu trono de graça, tudo aquilo que você vê de maneira terrena vai te desanimar e vai trazer para o teu coração uma incredulidade. E a incredulidade é o maior de todos os obstáculos para nós alcançarmos a nossa vitória. Então preste atenção que o texto está dizendo que não era que Jesus não queria fazer, ele até queria, mas Jesus não tem como fazer se não houver fé, se não houver aquele que crê naquilo que ele pode fazer. Nós temos um outro vídeo aqui no canal sobre o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 5, verso 36, onde Jairo, um homem muito importante da sinagoga, ele chega com toda a humildade e reverência até Jesus para que curasse a filha dele que estava à beira da morte. Imagine você, pai e mãe, com o teu filho de aproximadamente 12 anos com uma enfermidade a ponto de morrer por um fio, e você sabe que Jesus está ali, alguém que pode curar o teu filho, o que você não faria? Jairo se despiu de toda a sua importância dentro da sociedade, foi até Jesus. E Jesus disse para ele, eu vou lá na tua casa. Só que no meio do caminho houve a mulher do fluxo de sangue. Nesse inteirinho, enquanto Jesus tratava da mulher do fluxo de sangue, chegaram pessoas que eu creio ser próximas a Jairo para dizer para ele, desiste, a tua filha morreu, acabou, não incomode mais o mestre. Para muitos irmãos, um segundo casamento é o fim de todas as coisas. Para muitos, o fato do marido ter ido embora e ter manifestado essa vontade é o fim de todas as coisas. Agora preste atenção no que Jesus disse para Jairo. Jesus ouviu o que as pessoas disseram para Jairo. Jesus ouviu, porque a resposta dele me faz entender isso. Ele vira para Jairo e diz, Jairo, não temas,
tão somente creia. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Não que isso seja errado fazer, mas vamos entender o que é que Deus vê como prioridade para materializar o teu milagre. Ele não disse para você fazer uma campanha de 7 dias de oração no monte, 7 dias de jejum, né? Subir, descer monte e tal. Não que isso seja errado, muito pelo contrário, é bênção para a tua vida. Mas a fim de você conseguir o teu milagre, você pode jejuar, você pode orar, não crendo, fazendo como uma mera formalidade religiosa. Isso não vai fazer o teu milagre acontecer. Você ir no automático, você ir, como diz o ditado, né, no tocar da boiada, isso não vai trazer o teu milagre. O que traz o teu milagre, o que traz a existência, o que não existe, como se já existisse, é o que você fala, é a manifestação do que você crê através do que você fala. Toda a nossa fé é manifesta por aquilo que falamos. Quando as pessoas chegam para mim e dizem: irmão, eu tenho muita fé, dá um tempinho para conversar com ela. E aí ela começa: mas a minha esposa está lá com um amante, a minha esposa está lá, está feliz. Então, a nossa fé é manifesta por aquilo que falamos. Se você fala diferente do que você diz crer, a coisa não bate, não se encaixa e Deus não tem como fazer. Deus, ele é motivado por uma fé. A fé chama a atenção de Deus. Você crer, a Bíblia diz que aquele que se achega a Deus precisa, em primeiro lugar, crer que ele existe. Crer é fundamental. Então, por isso eu tenho uma frase que, desde que eu aprendi esse princípio, eu preciso crer. E mais do que isso, eu preciso falar aquilo que eu creio e não o que eu vejo. O que eu vejo é terreno e é temporário. Agora, o que eu não vejo, mas creio, isso é eterno. Glória a Deus por isso. A aliança construída com o teu marido, com o teu esposo, ela é indissolúvel. Um divórcio não quebra aliança, uma raiva não quebra aliança, uma crise financeira não quebra aliança. A única coisa que quebra a aliança, dissolve a aliança, é a morte de um deles. É a morte. Isso dissolve uma aliança. Aí sim você está livre para contrair um outro casamento. Fora isso, não. Por mais difícil que seja, não. Você pode pegar a Bíblia, e muitos pegam e distorcem, tá? Mas a Bíblia não dá margem para um segundo casamento. Ele só pode ser efetuado a partir da morte de um dos cônjuges. Então, para eu crer que mesmo esse impossível aos meus olhos pode se tornar possível, eu preciso crer. E olha o que o texto de Mateus 13 nos mostra, que Jesus não pôde fazer, porque havia incredulidade neles. Então, você olha para a tua situação e diz que é impossível. Então, eu preciso te dizer, reveja os teus conceitos. Porque muitos, por não crer, jogam a culpa para Deus. Não é da vontade de Deus. Irmãos, quando foi que Deus disse que Ele não teria prazer e alegria numa restauração de família, numa restauração de um casal que um dia construiu uma aliança, um dia disse um para o outro: eu te amo e vou viver contigo para o resto da vida? Quando é que Deus diz que não tem prazer em uma aliança? Agora, quando eu não creio, eu torno esse impossível possível. Eu torno essa restauração impossível de acontecer, porque eu não creio. O que rompe o reino espiritual e traz à existência o que não existe, que torna real o milagre da restauração, é eu crer. É lógico que junto a isso eu agrego a oração, o jejum, o propósito, subo e desço o monte, 7, 15, 21 dias de oração, mas tudo isso sem crer não vai te levar a lugar nenhum. Então, irmãos, para finalizar, a partir de hoje, peça ao Senhor que aumente a tua fé. Peça ao Senhor que tire do teu coração toda e qualquer sombra de incredulidade. Porque o teu milagre às vezes ainda não aconteceu. Porque lá no fundo do teu coração, e Deus sonda o mais profundo do nosso coração, ainda há uma ponta de incredulidade. E o mínimo de incredulidade torna impossível o milagre acontecer. Tá bom? Então, mais uma vez eu te peço que você nos dê essa força no canal, que você curta, que você compartilhe, que você comente,
tá? Eu vou deixar no link da descrição do vídeo os nossos contatos, né? Não passe esse deserto sozinho, ele é muito duro, tá? Então tem aí os contatos, tem o e-mail, tem o WhatsApp. Nós temos 2 grupos que nós trabalhamos, um grupo só de homens e um grupo misto de homens e mulheres. Sinta-se à vontade, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. O link dos grupos também vão estar na descrição do vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo e que Deus aumente a nossa fé, que torne a nossa fé real, palpável, visível, para que o nosso milagre aconteça o mais rápido possível, tá bom? Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.